E nos próximos capítulos da novela Gênesis, José será amarrado pelas mãos e pelo pescoço, como um escravo. Cansado de lidar com a resistência do filho de Israel, Isade lhe dará um murro na cara e deixará um rastro de sangue do rapaz pelo deserto. O jovem gritará pela misericórdia de Judá, mas ficará sem forças para reagir na novela bíblica da Record. Depois de ser preso em uma cisterna, o personagem de Juliano Larran será o assunto principal de uma reunião de família. Seus parentes cogitarão matá-lo, mas Judá impedirá que a família suje as próprias mãos de sangue e dará uma sugestão drástica. O homem fará uma proposta assustadora: vender José como escravo. Em cena que irá ao ar a partir da próxima segunda 6, o filho de Raquel será retirado do tanque de água sujo de terra e cheio de ferimentos. Ao se levantar, ele agradecerá pela nova chance, mas estranhará a figura de Isade, que estará próximo de Simeão. Quem é aquele? Perguntará o bom moço. Sem respostas, José notará os sorrisos maldosos dos irmãos e verá quando o mercador entregar uma bolsa com 20 ciclos de prata para um deles. Preocupado, ele questionará Judá sobre o que está rolando, mas será surpreendido por 2 estranhos que o levarão pelo braço. O que está acontecendo, Simeão? O que vocês estão fazendo? Onde está o Rúben? Rúben, Rúben! Chamará o preterido em desespero. Debatendo-se, José olhará em direção aos irmãos e pedirá por piedade. Judá, para onde eles estão me levando? O que está acontecendo? Simeão, por favor, me ajuda, acrescentará o jovem. Isade aconselhará seu mais novo escravo a poupar a voz e mandará os seus empregados o conduzirem para junto dos outros prisioneiros. José conseguirá se soltar das amarras e fará com que o mercador acerte-lhe um soco. José então cairá de joelhos com o rosto ensanguentado e ficará desnorteado com o golpe. Nesse momento, ele entenderá que foi traído e não segurará as lágrimas ao ver os irmãos se afastando sem olharem para trás. Sem forças para reagir, ele se deixará ser arrastado pelo chão. Um pouco depois, Rúben se desespera ao descobrir que os seus irmãos venderam José. O primogênito, furioso, chega a socar Simeão. José se foi. O que vai ser de mim agora? Lamenta Rúben. Rúben vai ser surpreendido quando souber que os irmãos venderam José como se fosse um escravo. Nós vendemos ele para os mercadores ismaelitas. Pronto, fala rápido Simeão. Rúben, filho mais velho de Jacó, não estará com os irmãos quando eles venderem um rapaz, futuro governador do Egito. E logo após chegar a um campo de Canaã, nota que algo está errado. Mas que caras são essas? Questiona. Rúben não tem resposta de nenhum deles. Simeão é o único que está de pé, olhando para os irmãos, como que dizendo para ninguém falar nada. Por último, ele olha para Judá, como que pedindo a sua ajuda. Não demora para o primogênito de Lia ir na direção da cisterna na qual José foi jogado e ver que o buraco está aberto. Rúben, você precisa ficar calmo e a gente vai te explicar, pede Judá, que teve a ideia de vender o próprio irmão. Nós vendemos o José como escravo, reforça envergonhado Judá, deixando Rúben pasmo. Foi a melhor solução, Rúben, prossegue Simeão com medo. O filho mais velho de Jacó nota o único caminho possível para onde possam ter levado José e vai naquela direção. Rúben corre o quanto pode e Simeão e Judá vão atrás, mas não conseguem alcançá-lo. Ele finalmente assimila que é impossível encontrar José nessa altura. Então, ele cai de joelhos, totalmente sem forças. Em instantes, o rosto de Rúben se transforma num desespero crescente, até que ele rasga suas vestes e grita, num misto de revolta,
culpa, dor e desespero. José se foi, o que vai ser de mim agora? O que eu vou dizer para o nosso pai? Como vou explicar a ausência do José? Questiona ele. Quando o pai souber, ele vai morrer, Judá. Ele não vai aguentar, prossegue ele. Simeão, em um ato impensado, tenta consolar o irmão mais velho. Bem, se isso acontecer, pelo menos você não corre mais risco de perder a primogenitura. Vai conseguir o que tanto queria. Dispara, sendo surpreendido. Rubem se enfurece e acerta um soco na cara de Simeão, que se desequilibra e cai, chocado. Judá se surpreende com a fúria de Rubem e ampara Simeão. Rubem sai dali furioso e Simeão atônito com a agressão. E cenas depois, Rubem, revoltado com a venda de José, é pressionado por Simeão a esconder do pai a verdade. O filho mais velho de Jacó, Rubem, tentará ser convencido pelos irmãos a esconder do pai que eles venderam José como escravo. Simeão é quem vai tomar a frente. O que vocês acham que eu vou fazer? Vou para casa contar para o nosso pai o que vocês fizeram com o José, dispara o primogênito. A afirmação de Rubem deixa os seus irmãos aflitos, principalmente Simeão. É o que você quer, Rubem? Matar o nosso pai? Questiona o assassino de Siquém. Judá, Gad e Asser até tentam segurar o irmão mais velho, mas sem sucesso. Me larga, miseráveis! O pai vai saber o que vocês fizeram, esbraveja Rubem, revoltado desde que descobriu a venda de José. Simeão, de novo, tenta argumentar e é olhado com ódio pelo pastor de ovelhas. Fica calmo e me escuta, pede ele. Só que Rubem não se abala. Não quero saber, Simeão, que tivesse pensado antes de fazer essa besteira. Como tiveram coragem de vender José? O que eu vou dizer para o pai quando a gente voltar sem ele? Pergunta o amante de Bila. O que vocês acham que vai acontecer com o nosso pai agora? Isso vai acabar com ele. Vou contar a verdade. Já decidi, prossegue o filho de Lia. E Simeão mais uma vez argumenta. Rubem, se você contar o que a gente fez com José, o pai vai acabar com todos nós. A família vai ser praticamente destruída. Você não pode fazer isso. Ele nunca vai perdoar nenhum de nós, inclusive você, por ter deixado tudo acontecer debaixo do seu nariz. Já pensou nisso? Nossa família vai acabar, Rubem, e com ela o nosso futuro, os dos nossos filhos, toda a descendência do nosso pai, continua Simeão. Rubem então abaixa a cabeça, mostrando-se perdido, desolado, dando sinais de que recuará da sua decisão, mas ainda indeciso. E em cenas um pouco adiante, Rubem já foi convencido. Os irmãos de José se juntam e decidem mentir para o pai Jacó sobre a venda dele. Os pastores simulam que José foi morto por um animal. Os irmãos de José decidem que irão inventar sua morte depois de tê-lo vendido como escravo a um grupo de mercadores. O plano parte de Levi, mas Naftali logo pondera. O pai nunca vai acreditar. Seja qual for o motivo da morte, ele vai querer saber como a gente sabe disso e não fez nada para impedir. José terá causado a revolta dos irmãos após ser alçado ao posto de primogênito pelo pai. Isso o leva a ser espancado por Rubem e depois atirado em um buraco. Então não tem jeito, vamos ter que contar a verdade, de Judá. Nesse momento, Issacar tem uma ideia. E se a gente disser que achou a túnica de José no meio do caminho? Manchamos ela de sangue e levamos para o nosso pai, afirma ele. E o pai mesmo vai concluir que alguma fera do campo devorou José, reforça Simeão, o assassino de Siquém, convencendo Rubem, que não participou da venda de José e ficou furioso ao descobrir a atitude dos irmãos. Eles então decidem levar o plano adiante. Logo em seguida, eles pegam um cabrito e matam um animal, para simular o sangue de José, e depois molham a túnica do irmão com o líquido. Após um tempo, Diná avisa entusiasmada que os irmãos estão de volta do campo. Chegaram mais cedo dessa vez, festeja Jacó,
sem desconfiar da notícia que receberá. Jacó sai da tenda e fica ali esperando os filhos chegarem, Diná ao seu lado. Os dois em expectativa, observando os rapazes se aproximarem. E não demora para o patriarca notar a ausência do filho preferido. "Tá vendo José?", questiona ele. Os filhos de Jacó continuam se aproximando, com um semblante abatido, desesperançado. Jacó ainda procura por José entre eles, até que chegam e param próximos a Jacó, que ainda sorri. A expressão dos filhos diante do pai é de dor, culpa e pesar. Ninguém responde. Eles abrem o caminho e Rúben, que caminhava mais atrás, vem se aproximando de Jacó, com a túnica de José manchada de sangue nas mãos. Jacó vê a túnica, mas ainda não compreende o que está acontecendo. Rúben, com cara de enterro, para diante do pai, mas mantém a cabeça baixa, sem coragem de encarar Jacó. Ele olha para os filhos, estranhando, e depois para Rúben. Nesse momento, Rúben olha para o pai com grande pesar. Jacó o questiona com o olhar. Rúben mostra a túnica manchada de sangue. Jacó olha para a túnica nas mãos de Rúben e aos poucos vai se dando conta do que aconteceu. E após o encerramento da fase Jacó, os atores Juliano Larran e Letícia Almeida estarão na 7ª e última fase da trama, José. Juliano Larran viverá José do Egito e a atriz Letícia Almeida dará vida à personagem Asenate, respectivamente. José é o filho amado de Jacó. Por ser muito próximo do pai, é invejado pelos irmãos e vendido como escravo. Mal sabia ele que tudo já fazia parte do plano de Deus para o colocar como o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Asenate foi rejeitada pelo pai biológico, ainda pequena, tendo dificuldade em se relacionar com o pai adotivo, Pentepéres. Ela conhece José e gosta dele, mas este relacionamento irá passar por bons apuros. E nos próximos capítulos da novela Gênesis, iremos acompanhar a vida agitada do faraó do Egito. Na festa de coroação, ele chegará a sofrer um atentado. A vida amorosa de Seche também será conturbada. O rapaz terá 2 mulheres oficiais, Camecha e Merianate. A primeira é o verdadeiro amor do faraó, mas a segunda se tornará a rainha do Egito, por ser mais querida pela sociedade. Além da dupla, o homem montará um harém cheio de concubinas. Asenate é uma das jovens que o líder mais deseja. No entanto, a mocinha se aproximará de José na trama. Tempos depois, já na reta final da novela, depois de enfrentarem um romance conturbado, cheio de altos e baixos, o casamento entre Asenate e José ocorrerá, no contexto em que se dará a interpretação dos sonhos do faraó, e será feito governador do Egito, para liderar a terra no enfrentamento do período de grande crise que se aproxima. O texto bíblico diz que o faraó foi quem deu Asenate por mulher a José, mas não há qualquer detalhe sobre por que ou como Asenate foi escolhida por faraó para ser dada como esposa a José. A Bíblia também diz que durante os anos de fartura no Egito, Asenate deu à luz a 2 filhos de José. O filho primogênito de José e Asenate foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. O próprio José explicou o significado do nome do seu primeiro filho, quando declarou: "Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai." O segundo filho de José e Asenate recebeu o nome de Efraim. O significado desse nome transmite o sentido de ser próspero. Mais uma vez, José também explicou o significado desse nome em sua declaração: "Deus me fez próspero na terra da minha aflição." E aí, pessoal, ainda não acabou, viu? Se quiser saber mais uma novidade bombástica sobre Gênesis, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora sobre a sua tela e fique por dentro de tudo. Então, até a próxima, pessoal. Beijos!